Bom dia, Embaixada Church, bom dia, pessoal das 9h30, daqui um pouquinho nós teremos nosso segundo culto, e aí estaremos o pessoal das 11h30 aqui também, e sempre no primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a mesa do Senhor, celebramos a Santa Ceia. É um culto, diferenciado por ser um culto de comunhão, onde nós participamos do cálice, participamos do pão, da mesa do Senhor, entendemos um pouquinho mais a respeito disso também, e esta semana, tudo isso vai tomando uma dimensão ainda mais importante. Nós estamos nos aproximando, da semana onde nós celebramos a Páscoa. No domingo que vem, no dia 9, a pastora Adriane já trouxe aqui os avisos, nós vamos estar com esses dois cultos, daí de uma maneira diferente, exclusivamente domingo que vem, nós não teremos nem o culto das 9h30, nem o das 11h30, será um culto às 10 horas da manhã, reunindo as duas, os dois públicos, e sim, um culto às 5h30 da manhã, você vai chegar, ainda vai estar à noite, aqui na igreja, e nós vamos celebrar naquela madrugada, aquele amanhecer em que o túmulo se encontrou vazio, quando Jesus ao terceiro dia ressuscitou, a Páscoa do Senhor, e a gente vai fazer uma viagem, ao túnel do tempo aqui, no túnel do tempo, e vamos entender um pouquinho sobre como que a Páscoa foi instituída por Deus lá ainda no Egito, quando o Senhor pede que cada família separasse um cordeiro, e deu instruções específicas de como eles deveriam comer aquele cordeiro, qual é o tipo de pão que teria acompanhando, qual é o tipo de verduras que estariam acompanhando aquela comida, a forma que ele deveria ser preparado, como eles deveriam comer. Tudo isso fazia menção ao que aconteceria, muitos anos depois, com a vinda do Cordeiro de Deus, Jesus, que tirou o pecado do mundo. Então nós vamos entender, quando o Senhor institui a Páscoa, Páscoa fala de mudança, Páscoa fala de novo começo, Páscoa fala de morte e de ressurreição, Páscoa fala de coisas velhas ficando para trás e coisas novas de Deus entrando na história da nossa vida. Por falar em mudança, antes de nós compartilharmos a palavra de hoje, eu queria orar pelas pessoas que estiveram conosco. Nós tivemos mais de 150 pessoas nesse projeto, mas eu sei que nem todos talvez estão aqui, mas aqueles que estão, que leram nos últimos dias o livro 21 Dias para Transformar a Sua Vida. Tem alguém aqui que faça assim com a mão, que recebeu esse livro, leu aqui, temos pessoas também lá atrás, esse livro 21 Dias para Transformar a Sua Vida, espero que tenha sido bênção para vocês, é um livro escrito pelo pastor Michael Abud, um livro escrito por ele, mas baseado completamente em princípios da palavra de Deus, e de como Jesus muda a história da nossa vida. A religião não muda a história da nossa vida, uma denominação, até como embaixada, não muda a história da nossa vida. O que muda a nossa vida é quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus. É óbvio que a igreja é um lugar para proclamar as verdades do Senhor, então a igreja é importante para a gente crescer, mas o que muda mesmo é quando Ele entra aqui dentro, perdoa os nossos pecados, começa a nos ajudar dia a dia para uma vida diferente, uma vida que vai ter luta, vai ter adversidade, vai continuar tendo problema, só que agora é diferente, Agora você está debaixo das mãos do Senhor, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Agora nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, e a Bíblia diz que por um caminho, o diabo ou o inimigo pode vir contra a nossa vida, mas por 7 caminhos fugirá da nossa presença. Amém?
Alguém já disse algo e eu achei muito interessante. Ele disse: pastor, a luta nunca acaba, a guerra nunca acaba. E dá uma tristeza quando a gente vê essa primeira parte, né? Mas ele diz assim: a diferença é que a gente aprende a lutar e a vencer. Então, é assim, de glória em glória, de vitória em vitória, de desafio em desafio, assim é uma vida com Cristo. Amém? E o mais importante, até nos momentos de adversidade, nós temos paz, porque sabemos que somos mais do que vitoriosos. Até a morte já foi vencida. O que nós não vamos vencer nesta terra? Quero orar por você, em especial por essas pessoas que fizeram esses 21 dias. Pai, eu te dou graças, Senhor, por cada um que está aqui esta manhã. E eu quero te agradecer por nossos amigos, pessoas que receberam, ó Pai, esse livro 21 dias para transformar a sua vida, leram ele, e eu sei que em algum momento deste livro, Pai, o Senhor tem falado ao coração de cada um. Senhor, nós temos orado por essas pessoas, temos ministrado, muitos estão aqui hoje, outros não puderam vir, virão nas 11h30, mas eu te peço, Deus, que o Senhor comece a escrever uma nova história. Hoje eu quero, Deus, Pai, selar esta leitura com a bênção do Senhor na vida deles, que o Senhor dê uma experiência ainda mais profunda a cada dia dessas pessoas. Entra na história da vida deles e começa a escrever uma nova história. Abençoa sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças, Pai, o seu psicológico, o seu emocional, em todas as áreas da sua vida. Nós os abençoamos e nos alegramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Sintam-se abençoados então. Gente, eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos em uma série onde estamos nos preparando para a Páscoa. E lá na entrada da igreja, não sei se você entrou rapidinho, ou se você conseguiu dar uma paradinha e observar, ali na frente nós colocamos 3 elementos que participaram do momento da crucificação de Jesus, né? Há muitos outros elementos, a própria cruz, mas ali há 3 elementos que nós separamos. Um dos elementos é a coroa de espinhos, né? Que está ali exposta, uma réplica dessa coroa, com a mesma tipo de vegetação que foi feita. Ali também há uma réplica do chicote romano, né? Obviamente é uma réplica, mas com as mesmas características que o chicote romano tinha, o chicote ao qual Jesus foi chicoteado e torturado. E também há uma réplica dos pregos, os pregos romanos. Eles são exatamente daquele tamanho, exatamente aquela réplica também dos pregos a qual os romanos crucificavam. Não só crucificaram a Jesus, mas era uma prática romana, do Império Romano naquela época, a crucificação daquelas pessoas que eram inimigas do Império, ou que eram de alguma maneira marginais, ladrões, e que recebiam a sentença, e a sentença de morte, que era a sentença pela crucificação. Então está ali os pregos, está ali o chicote romano que foi usado, né, uma réplica, e também a coroa de espinhos. Agora, é interessante que tudo na Bíblia tem significado. Todas as coisas, a Bíblia diz que Deus tem o controle de tudo, e nós temos que crer nisso, gente. Se a gente não crer nisso, a gente não vai ter paz. A Bíblia diz que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se são todas um propósito, e os planos dele, o que nos traz paz, é que a Bíblia diz também que os planos de Deus são de bem e não de mal para as nossas vidas, para nos dar um futuro como nós desejamos e como Ele quer para as nossas vidas. Então nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, né? Se Deus não permitir. É verdade, estou brincando, mas
mostra aqui, na verdade, essa expressão mostra o controle de Deus. E o Senhor, então, Ele permite muitas vezes que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente amadureça, para que a gente conheça, né? Algumas vezes os discípulos questionavam a Jesus, diziam: Senhor, esse problema, essa doença na vida, esse problema que essa pessoa está passando, é porque ele pecou, é porque os pais pecaram, né? Porque a gente tem sempre essa conexão, né? Se tem algo errado, porque tem alguma coisa errada. A gente sempre faz essa conexão. Se está acontecendo isso com ele, está passando um problema financeiro, é porque pecou. Está com uma doença, é porque pecou. Está com um outro problema em outra área, é porque pecou. A gente tem essa conexão. A gente faz essa conexão, né? E os discípulos também faziam. E perguntaram para Jesus: Jesus, vem cá, olha aqui, isso está acontecendo com ele por quê? Porque ele pecou, porque os pais pecaram? E Jesus diz: nenhuma das duas coisas. Isso aqui está sendo permitido para que a glória de Deus se manifeste. Então Deus estava curando ele ali, não era porque ele pecou, porque os pais pecaram. É óbvio que existe consequências do pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele sempre traz a morte. São brechas que nós damos e o inimigo tenta nos destruir, mas nem tudo que acontece na nossa vida é por causa disto ou por causa daquilo, simplesmente porque a vida é assim. A vida é assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, diz o Senhor. Então, nós durante esse tempo falamos sobre esses 3 elementos da crucificação, e entendemos um pouquinho, porque Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas maldições, e ali Ele se fez malditos, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que nós pudéssemos ter a legalidade da salvação. Eu queria, antes de compartilhar o segundo elemento, já que na semana passada, quem esteve aqui, nós falamos a respeito da coroa de espinhos, e ali nós entendemos que aquela coroa, né, além de ter sido um sofrimento, porque foi cravado na sua mente, de como Deus tomou também a maldição de todos os pensamentos distorcidos, de toda a nossa mente muitas vezes caída, Ele restaurou a nossa mente. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos hoje caminhar uma vida livre, e nós vemos o quanto Deus restaurou isso. A Bíblia diz lá em Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai os vossos pensamentos, renovai as vossas mentes em Cristo Jesus. Então hoje, porque Ele levou sobre si a maldição na nossa mentalidade, e a maioria das nossas guerras acontecem a nível de mente, a nível de pensamentos, né? Nós podemos hoje sim, tudo que pensais, tudo que projetais, que seja bom, que seja proveitoso, que seja de boa fama, nós podemos sim hoje ter os pensamentos alinhados com os pensamentos do Senhor Jesus. Na semana passada nós falamos a respeito disso, mas eu queria te convidar a ler mais uma vez Isaías, capítulo de número 53, porque Isaías traz muitas revelações. Apesar de Isaías, o profeta, não estar presente na crucificação, porque ele escreve isto há muitos e muitos anos antes da crucificação de Jesus, ele teve uma revelação do que aconteceria. Ele teve uma visão profética do futuro, aonde ele descreve praticamente com detalhes a crucificação de Jesus, o seu martírio, né? E ele traz aqui algumas revelações. Então diz assim, 53, versículo de número 1: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores,
experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um como se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. Quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, e como rico na sua morte, embora não tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Versículo 10. Todavia, o Senhor se agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará muitos, e a iniquidade deles levará sobre si, pelo que darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores e intercedeu. Amém, gente? Como que pode um homem, milhares de anos antes, centenas de anos antes do acontecimento, descrever um acontecimento tão trágico, com tanta riqueza de detalhes? Como que pode um homem não só descrever no ponto de vista físico do que estava acontecendo, e ele vai dizendo, olha, ele não tinha nada que agradava, ele estava como que alguém que a gente vira o rosto para não olhar, porque não havia nenhuma formosura nele naquele momento, homem de dores. Ele vai trazendo toda a descrição da tortura, da aparência de Jesus naquele momento, mas ao mesmo tempo ele vai trazendo a descrição também espiritual do que estava acontecendo. Isaías vai trazendo uma descrição física de um acontecimento, de um fato, de uma tortura, uma morte por crucificação, mas ao mesmo tempo ele vai trazendo nesse texto uma revelação do porquê aquilo estava acontecendo, do que estava acontecendo no mundo espiritual, do cumprimento de um propósito, que Jesus estava cumprindo o propósito de ser o Cordeiro de Deus, de morrer pelos nossos pecados, e por causa das suas pisaduras a gente ser sarado, por causa do seu sofrimento a gente ser restaurado, por causa da sua morte a gente ser salvo. Então ele vai falando tanto da parte física, como ele vai trazendo também as revelações do que aquilo implicaria no mundo espiritual. E é interessante que isso acontece porque Deus já mostrou para ele, e ele teve então uma revelação da crucificação, uma revelação
da profundidade da dor e do ato físico que Jesus teve que enfrentar, do preço que foi alto a se pagar, porque não foi simplesmente morte, mas foi morte com todo requinte de crueldade, sofrimento, humilhação, que nós vamos ver daqui um pouquinho, mas traz aqui também a revelação da importância disto no mundo espiritual. E é muito interessante a gente ver uma pessoa que tem essa revelação centenas de anos antes disso acontecer. E agora eu vou entender um pouquinho também como que muitas pessoas foram salvos, e a Bíblia diz que por causa deste sacrifício, e por isso, exatamente por isso, nós daqui no mundo ocidental contamos os nossos anos antes de Cristo e depois de Cristo, porque foi o acontecimento mais importante da humanidade. Nada pode dividir o tempo como a morte, o nascimento de Jesus e o seu cumprimento do seu propósito. Então, quando nós vemos isso, a gente começa a entender como é que é o processo da salvação. A Bíblia diz que não é por obras, mas é pela fé. E pela fé no sacrifício de Jesus, na vinda de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. Agora, como que pode as pessoas terem fé na vinda, na morte, na ressurreição, antes de ter acontecido isto? Lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer sobre os heróis da fé, e a maioria, no capítulo 11 de Hebreus, que vai falar sobre os heróis da fé, quando começa a dizer a fé é a certeza das coisas que não se veem, aí começa, pela fé, homens foram entregues a leões, pela fé, homens enfrentaram o exército, pela fé, homens foram cerrados ao meio, pela fé, mulheres puderam ter filhos, pela fé, enfermos foram curados, e vai falando ali vários acontecimentos que a gente vai identificando, que foram todos antes de Jesus. E depois vai também trazendo acontecimentos que foram depois de Jesus. Ora, Jesus é a referência máxima. Aqueles que foram salvos pela fé, foram salvos crendo na vinda de um Cristo, que viria, que faria exatamente o que Isaías mostrou, porque teve a revelação, e mesmo não vendo Cristo, mesmo não chegando ainda na sua geração, morreram crendo que ele viria, e por causa desta fé, foram incluídos na salvação. E nós estamos no grupo que crê depois que ele veio. Além de termos as promessas que ele viria, agora nós temos a história que nos comprova que ele veio e que correu exatamente como Isaías disse. Ele seria morto, ele seria torturado, não haveria nada nele que nos agradasse, ele seria rejeitado, ele seria humilhado, morreria em morte de cruz, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Hoje nós não temos somente a fé, mas nós temos os fatos. Então, eu vou tender a honrar mais a fé daqueles que creram sem ter fatos, do que até a nossa, que temos fatos. As duas são importantes, mas imagina aqueles que morreram e não viram. E lá em Hebreus diz, louvados que creram e não viram, não esperaram, não foi na sua geração. Então, a crucificação não é só um acontecimento histórico, e nós não podemos ter ela somente como um conhecimento histórico ou mental. Nós precisamos ter a revelação. O que Isaías teve foi uma revelação, foi uma experiência, e ele teve a revelação completa. Ele não só foi levado a ver o fato antes de acontecer, mas ele foi levado a entender o que significava no mundo espiritual aquele fato. E por isso nós precisamos, chegando perto da Páscoa, não só saber que Jesus morreu, ressuscitou como um fato histórico,
mas entender qual é a profundidade do significado espiritual disto, e que isto interfere na minha vida hoje, agora. O que isso interfere no meu casamento hoje, o que isso interfere na minha saúde hoje, o que isso interfere no meu futuro, o que isso interfere na minha fé, no meu dia a dia, porque a cruz está interferindo na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta. A cruz está interferindo na maneira que você dorme. A cruz está interferindo na maneira que você acorda. A cruz está interferindo na maneira que você fala. A cruz está interferindo na maneira que você se relaciona. A cruz está interferindo em todos os aspectos da sua vida. A cruz é real. Hoje eu só posso ter paz por causa da cruz. Hoje eu só posso perdoar porque a cruz me capacitou a perdoar, porque eu fui perdoado. Então a cruz não é uma ação histórica, ela é uma ação contínua. Ela é uma ação contínua, ela interfere na minha vida. Por causa da cruz, quando algo está errado na minha casa, quando o inimigo se levanta contra a minha vida, por causa da cruz, e quando eu falo cruz, você está entendendo? É o sacrifício de Jesus lá na cruz. Por causa dele, eu posso me levantar e dizer: em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da vida dos meus filhos. Você pode ter autoridade no mundo espiritual. Então a cruz não foi um fato isolado. A cruz é um efeito que permanece nos moldando todos os dias. Nós somos moldados pela cruz. A cruz nos molda no caráter. A cruz nos molda nos nossos valores. A cruz muda os nossos valores. A cruz é um efeito. É um efeito que vai nos moldando. É como, sabe, a pressão atmosférica que permanece moldando tudo que está sobre a terra. As rochas são moldadas pela pressão atmosférica. As águas são moldadas pelo atrito, as pedras são moldadas pelo atrito com a água. Sabe aquela pedra que vai ficando lisa de tanta água ficar ali exercendo algum tipo de fricção, por mais leve que ela seja? De repente você pega aquelas pedras que estão lisas, mas é com milhares e milhares de anos da água passando ali, e a pressão atmosférica vai também moldando a nossa geografia, né? Você está entendendo o que eu estou falando? É uma pressão contínua que vai nos moldando. Assim é a cruz sobre nós. É uma pressão positiva contínua que vai fazendo aquele incrédulo ficar crédulo, que vai fazendo o mau caráter ter caráter, que vai fazendo aquele que era alcoólatra agora não ser mais, aquele que era nervoso agora não ser mais. É uma pressão contínua. Enquanto nós estivermos caminhando, vivendo sobre a terra, a cruz vai estar trazendo uma influência sobre nós. Por isso, hoje eu sou melhor do que ontem, mas sou bem pior que amanhã. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje, porque a cruz vai continuar gerando mudança na minha vida. Essa é uma revelação que nós precisamos ter. Por isso Paulo vai dizer várias vezes: as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Não acho que tenha alcançado, mas continuo a minha jornada em direção à estatura do varão perfeito. Paulo está dizendo que tudo é um processo na vida cristã. É um processo de libertação. Às vezes a gente acha que libertação é só para aquela pessoa que não conhece ao Senhor. Ei, nós somos libertos sempre, continuamente. Eu sou liberto continuamente, liberto de pensamentos que não estão me ajudando, liberto de costumes que não são bons, libertos. Nós vamos sendo libertos. O processo de libertação é contínuo, o processo de santificação é contínuo. Olha, é óbvio que para a salvação somos santos, porque o sangue de Jesus nos perdoou para a justificação, mas estamos sendo moldados na mão do oleiro
em formato, na forma do varão perfeito que é Jesus. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre o chicote romano. E é interessante que esse chicote, ele, no grego, o nome é flagrum. Era um chicote, não sei se tem uma foto. Vocês conseguem aquela foto que eu passei? Vocês viram ali na entrada, eu vou mostrar aqui para vocês. Era mais ou menos assim, era um elemento de couro, com várias pernas ou tiras, e geralmente na ponta dessas tiras, era amarrado ferros pontiagudos, quando não tinha ferro, ossos de animais, porque a intenção desse chicote, ele não era quando a gente fala chicote é uma coisa mais longa, né? Mas esse flagrum, esse instrumento de açoitamento, ele era mais curto, para golpes mais curtos. Mas ele tinha como objetivo realmente causar profundas feridas naquela pessoa que estava sendo flagelada. Então, fragum vem o nome flagelamento. Quando a pessoa foi flagelada, ela está sendo torturada através desse equipamento chamado flagrum, porque não só causa muitas feridas em cada golpe, como esses ferros também vão dilacerando parte da pele superior e também a pele subcutânea. Eu não quero entrar aqui na questão física em si, mas tudo isso tem um significado. Para os romanos, uma pessoa ser torturada por esse equipamento, eles tinham algumas intuições, objetivos, intenções. Tinha algumas intenções, porque não foi só Jesus que foi torturado com isso. Outros bandidos, marginais na época, também eram, porque era prática romana. Nem todos terminavam na crucificação. Alguns recebiam um juízo de somente ser chucateado. 10 golpes de flagrum, outros 30, 20 golpes. O máximo que a lei romana permitia era 40 golpes mais um. O máximo. Porque era que eles entendiam que o ser humano suportaria. Mas muitos morriam antes desses 40 golpes, por causa do sangramento, por parada cardíaca, por várias outras coisas, porque o sofrimento era muito grande. Eu queria que vocês entendessem que eles tinham 3 objetivos. O primeiro objetivo de levar, o primeiro objetivo de levar uma pessoa a este sofrimento, a essa tortura, a esse flagelo, é punição. Todos que recebiam esse chicoteamento com esse equipamento, sabiam que estavam sendo punidos por erros. Então era claro, deixar para o torturado que ele estava sendo punido por não respeitar o imperador, punido por ter roubado, punido por ter matado, punido por ter não pagado os impostos. Alguma coisa errada essa pessoa fez. Foi encontrado nessa pessoa erro. Foi olhado, foi verificado, foi julgado e se colocou e foi achado nele um erro. Foi achado nele algo justo a ser punido. Então, primeira intenção dos romanos era punir. E só se pune quem tem erro. Só se pune quem errou. Ok? A segunda intenção deste flagelo, de flagelar com este instrumento romano, era a intenção de quebrar as forças.
diminuir o ímpeto. Por exemplo, alguém que era um revolucionário, como por exemplo Barrabás era um revolucionário. Então ele era flagelado porque ele ia pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada, porque aquilo ia roubar o ímpeto dele se revoltar, ia roubar a força dele de se levantar de novo. Então era uma forma de diminuir o ímpeto. E a terceira objetivo era humilhação pública, porque quando a pessoa sobrevivesse a este flagelo, ele ia ficar com as suas costas como que tatuadas, marcadas para o resto da sua vida. Além de ser publicamente marcado, ficaria para o resto da sua vida marcado como alguém errante. As 3 coisas não foram encontradas em Jesus. Ele não tinha erro. Ele não operava nas suas forças. Não havia nele força. Isaías disse: é como que alguém frágil, como que alguém débil. A força dele não estava nele, a força dele estava no Senhor. E as marcas dele, de humilhação, foram necessárias, porque pelas pisaduras nós fomos sarados. Porque por cada um daqueles chicotes nós fomos sarados. Ei, ele levou a humilhação. Ele não foi para a cruz e morreu com as costas limpas, ele morreu com as costas sangrando, humilhado como alguém condenado. E por isso nós não precisamos mais viver debaixo de humilhação. Ele levou a humilhação por nós. Ele levou a dor por nós, a dor do flagelo, a dor da traição, as dores da vida. 40 significa uma geração. 40 significa uma geração inteira. 40 chibatadas está dizendo que durante toda a tua geração, todas as dores, você não precisa ficar mais debaixo da prisão delas. Ele levou essas dores, ele suportou essas dores, e ele é mais do que suficiente. Um dia o apóstolo Paulo diz: tem um espinho na minha carne que me causa dor, tira esse espinho. Ele diz: fica tranquilo, a minha graça te basta. Eu te dou graça para suportar as dores da vida, eu te dou graça para suportar o flagelo da vida, eu te dou graça para suportar o momento em que as pessoas acham que estão te humilhando, mas eu te honro. Eu levei sobre si isso, a humilhação, as dores e a punição. A punição, todos estávamos condenados, todos merecíamos a punição, mas por causa dele foi pago o preço. E não há condenação alguma àqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós vamos nos preparar para a Páscoa. Domingo que vem, venha com esse entendimento. Venha na experiência das 5:30. Acorde, venha. É uma experiência sobrenatural. Se você vai vir às 10 da manhã, mas domingo que vem não é só um dia de feriado, mas é um dia de celebrarmos que podemos vencer as dores da vida, que vencemos a punição da morte e que vencemos a humilhação. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero orar por você. Oh Senhor, Pai, nós te damos graças nesse momento, te agradecemos, Espírito Santo, porque não há nada em nós, Senhor, que nos justifique a não ser o Senhor, a tua obra por nós. Quero te pedir agora, perdoa os nossos pecados. Deus, na verdade eu não quero te pedir isso, porque o Senhor já fez, o Senhor já nos perdoou. Eu quero te agradecer por ter perdoado os nossos pecados,
por ter levado sobre si, ó Deus, a nossa humilhação, as dores da nossa vida, e hoje nós podemos suportar a dor da perca, a dor da humilhação, a dor que a vida muitas vezes como um flagelo nos alcança. O Senhor é que nos dá graça. Eu te agradeço, Pai, porque em tudo somos mais do que vencedores, e eu oro agora por cada homem e mulher que está neste lugar, que a tua bênção, que a tua unção, que a tua graça, que a revelação da cruz, Pai, que a cruz possa continuar produzindo mudanças na vida de cada homem e mulher aqui, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para que possamos ir morrendo como o Senhor morreu, e que o Senhor possa viver em nós. Essa é a minha oração nesta manhã, em o nome de Jesus. Aí onde você está, talvez você nunca fez esta oração, dizendo: Senhor, entra na história da minha vida e comece a escrever uma nova história. Senhor Jesus, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você nunca fez essa oração. Eu quero fazer essa oração por você. A única coisa que eu preciso é dizer que você faça assim com a mão e diga: Senhor, eu quero que Deus entre na história da minha vida. Amém. Ali, eu quero aqui também outra pessoa. Levante sua mão assim, mantenha ela levantada, aí onde você está. Diga: Senhor, entra na história da minha vida, Pai, perdoa os meus pecados, eu quero começar uma vida nova contigo. Mais alguém, faça assim com a mão, deixa eu orar por você. Eu vou orar agora, já vamos encerrar, mas eu quero orar por você. Amém. Ali mais uma pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que estão com as mãos levantadas. Meu Deus, eu sei que hoje eu estou tomando uma decisão por uma nova história contigo, uma nova história com o Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, e como um sinal de que algo novo está acontecendo, traz uma paz como eles nunca sentiram antes, que a paz da tua presença na vida de cada um deles. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Glória ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, no nome de Jesus. Amém. Eu queria encerrar esse momento, onde nós vamos consagrar as nossas vidas, vamos participar da mesa do Senhor. Todos receberam o cálice? Todos receberam? Se tem alguém que não recebeu, por favor, rapidamente ali, entrega ali rapidamente. Aleluia. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor reuniu os seus discípulos e, partindo o pão, disse: esse é o meu corpo que será dado por vós. Isso foi antes da crucificação, mas ele entendia que aquilo que ia acontecer ia influenciar a vida dos seus discípulos e todos aqueles que nele crescem para o resto da história da humanidade. E ele disse: quando participai do pão, esse já não é mais o pão, esse é o meu corpo que será entregue por vós. E com esse entendimento, juntos, participamos agora do pão, do corpo do Senhor. Naquele mesmo momento, ele toma do cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que é derramado por vós. Gente, esse sangue é o perdão dos nossos pecados. Esse sangue é o maior suprimento que nós poderíamos ter na nossa vida. Este sangue pagou o preço da nossa condenação, e hoje nós podemos dizer que pelo sangue nós temos a vida eterna e podemos caminhar com o Senhor. Com esse entendimento, participamos do cálice do Senhor.
Aleluia. Estremeceu, sepulcro Glória a Deus. se abriu, Aleluia. será seu grande. Aleluia. Sente por mais um minuto somente. Sempre na Santa Ceia nós separamos ao Senhor uma oferta. E nós ungimos também e consagramos os nossos dízimos ao Senhor. E nós vamos encerrar essa reunião consagrando as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Se você aí na frente da sua cadeira tem um envelope, você pode pegar. Se você vai fazer eletronicamente, tem aqui no telão a forma, por Zelle, né, pelo aplicativo, a forma que você faz geralmente. Se que você vai fazer em cartão, tem as duas máquinas aqui na frente, você pode levantar, lá atrás também tem uma, pode levantar, passar no cartão, pega o papelzinho, coloca no envelope, e nós vamos encerrar essa reunião, consagrando a Deus as nossas ofertas e os nossos dízimos. Todos aqueles que são dizimistas, todos aqueles que hoje vão consagrar o seu dízimo, eu queria somente que você ficasse em pé, eu quero orar por você. Todos aqueles, vamos fazer o seguinte, fique todos em pé. Antes de você trazer, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu consagro cada oferta, cada dízimo ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que quando nós somos fiéis a ti, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção que supre todas as nossas necessidades e traz a abundância. Senhor, obrigado pela oportunidade de poder ser fiel ao Senhor. Consagramos agora os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus, amém.